secretário estadual de Saúde, André Longo, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, e do secretário de Planejamento e Gestão, Alexandre Rebelo. Contamos também com a presença das intérpretes de Libras Iune e Joyce. Os secretários vão iniciar com as suas considerações e, em seguida, partiremos para as perguntas dos jornalistas. Bom, boa tarde, Camila, Iune, Joyce. Boa tarde, secretário Alexandre Rebelo, secretário Bruno Chuamba. Boa tarde a todas e todos. No boletim dessa terça-feira, nós registramos 382 novos casos da Covid-19, sendo 142 enquadrados como síndrome respiratória aguda grave e 240 como casos leves. Assim, já são 58.858 casos confirmados no estado, sendo 19.496 graves e 39.362 casos leves. Hoje, também foram confirmados laboratorialmente 47 novos óbitos, sendo 28 do sexo masculino e 19 do sexo feminino, de pacientes de 22 municípios, com idades entre 25 e 114 anos, que faleceram entre os dias 3 de abril e 29 de maio. Com isso, infelizmente, já contabilizamos 4.829 mortes para a Covid-19 em Pernambuco. Hoje, estive nos municípios de Bezerros e Caruaru, cumprindo determinação do governador Paulo Câmara, que orientou a continuidade da expansão da capacidade instalada para leitos, para acolhimento dos pacientes com a Covid-19 no interior do estado. Em Bezerros, visitei o Hospital Jesus Pequenino, Visitei o Hospital Jesus Pequenino, onde assinei o termo de cessão de 5 respiradores, 5 monitores e 5 camas hospitalares para a unidade, que vão possibilitar a abertura de 10 novos leitos exclusivos para o tratamento de pacientes com a Covid-19 na cidade. Já em Caruaru, foram entregues no começo dessa tarde mais 20 respiradores para o Hospital Mestre Vitalino, que é hoje a maior referência para o tratamento da Covid-19 no interior do estado, com 110 leitos, sendo 60 já de UTI. Com esses 20, a previsão é que ainda no mês de julho a gente possa ampliar a capacidade de terapia intensiva da unidade. Além disso, entregamos mais de 85 mil equipamentos de proteção individual, EPIs, para as secretarias de saúde dos 2 municípios, incluindo máscaras cirúrgicas, máscaras do tipo N95, protetores faciais e óculos de proteção. Também, no final da manhã, tivemos uma reunião muito produtiva com os secretários de saúde das 2 cidades, Dr. Francisco e doutora Luciana, onde analisamos os primeiros dados epidemiológicos e traçamos estratégias para os próximos dias lá, de forma conjunta também com a participação da quarta GERES, da gerente da quarta GERES, doutora Aparecida. Como ontem não tivemos esse momento de coletiva, também gostaria de ressaltar um dado expressivo que alcançamos na data de ontem, a marca de mais de 40 mil recuperados da Covid-19 em nosso estado. Hoje, são 40.347 pessoas que se recuperaram. Desses, 9.293 eram casos graves, pacientes que efetivamente passaram por internamento em unidades hospitalares. Esse é um dado que supera a frieza dos números e nos motiva a continuar trabalhando incansavelmente para abrir novos leitos que propiciem um atendimento adequado. Até agora, neste que já é o maior esforço sanitário, logístico e de mobilização de recursos humanos da nossa história, já abrimos mais de 1.700 vagas, sendo quase 800 leitos de UTI, que, somados aos leitos da Prefeitura da cidade do Recife, já superam o número de 1.000 leitos de terapia intensiva, que, inclusive, hoje, felizmente, tem o menor nível de ocupação desde o início de abril. Chegamos hoje a 77% de ocupação, o que é muito importante. Mas a gente precisa sempre ressaltar que, por mais importante que seja o leito de UTI, ele não é a certeza de cura para a doença.
até porque a prática médica e o enfrentamento à Covid-19 tem apontado que entre os pacientes que precisam de terapia intensiva, 40% é a mortalidade, 40% não conseguem sobreviver. Por isso, é muito importante continuar um esforço cada vez maior para diminuir a geração desses doentes graves. E para isso nós precisamos da união e da colaboração de todos. Precisamos que cada um seja um agente de proteção e tome os cuidados sanitários adequados, em especial nos momentos em que voltam as atividades em algumas áreas. Então nós precisamos, para um plano de convivência dar certo, que todos que estão participando desse momento de convivência possam estar atentos aos cuidados necessários desse novo momento que vivemos, dessa nova normalidade no retorno às atividades. Então, usar máscara, higienizar as mãos, respeitar o distanciamento social na volta às atividades, ficando em casa o máximo possível, mesmo neste momento de retomada das atividades econômicas. Então, por fim, a gente aproveita ainda para dizer que desde a última semana demos início à testagem dos trabalhadores dos serviços essenciais que apresentem sintomas da Covid-19. Então, reforçar que se você é um profissional de algum serviço essencial, como supermercado, farmácia, bancos, clínicas, hospitais veterinários, ou mesmo servidor rodoviário do transporte público, você é prioridade para fazer exame caso apresente sintomas da doença. Para isso, você pode agendar o seu exame, inclusive sem sair de casa, pelo aplicativo ou pelo portal do Atende em Casa, que você acessa através do endereço eletrônico www.atendeemcasa.pe.gov.br. E nos municípios que não contam ainda com Atende em Casa, que é um número pequeno, nós já estamos em mais de 90% dos municípios, procurar o serviço de saúde do município para receber orientação lá da Vigilância em Saúde do município. Nesse momento, a gente vai passar a palavra para o secretário de Planejamento, o doutor Alexandre Rebelo, que vai fazer uma apresentação, com alguns gráficos aí sobre o nosso momento epidemiológico. Em seguida, o doutor Bruno Chuamba vai fazer comentários sobre o nosso plano de convivência. Doutor Alexandre Rebelo, por favor. Muito obrigado, doutor André Longo. Boa tarde a todos, a todas. Secretário André, secretário Bruno Chuamba, Camila e demais participantes. A ideia aqui é a gente mostrar um pouco, atualizar os dados que nós vimos acompanhando aqui no gabinete de crise. A gente sempre colocou que a gente olharia para 3 dados mais importantes, 3 indicadores no acompanhamento do desenvolvimento da pandemia em Pernambuco, que era o número de casos, o número de óbitos e a demanda sobre o sistema de saúde. Então, o que a gente vai apresentar aqui são os resultados até o último sábado, que é a semana epidemiológica número 26. Essa semana começa sempre no domingo e vai até o sábado seguinte. Nós hoje estamos vivendo a semana epidemiológica 27 do ano. E a gente acompanha agora e mostra os resultados até o último sábado, próximo passado, que fechou a semana 26. E a primeira tela aqui, que a gente está projetando agora, ele mostra 2 informações. A barra mais escura são os casos de CIRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. É aquela síndrome que faz com que o paciente tenha necessidade de ter um atendimento no sistema de saúde nosso, seja num leito de enfermaria, seja no leito de UTI. Dentro dessa síndrome respiratória aguda grave é que acontecem os casos de Covid, que é essa barra mais clara, está também representada no gráfico. Então a gente sempre usa como um grande mote para a gente acompanhar os casos de CIRAG, que são superiores em número ao caso de Covid, porque esse caso também demanda leito, também ocupa nossos leitos e é para ele que nós montamos a estrutura de saúde. Então o que a gente verifica da apresentação desses números é que a situação em Pernambuco, ele começa ali os primeiros registros na semana 11, tá? Começa a crescer lentamente, aumenta fortemente na semana 15, 16 e chega num platô de alta na semana 17. Essa semana 17, só para a gente situá-la no tempo, ela começou no dia 19 de abril. Então, na semana 17, que começou no dia 19 de abril, domingo 19 de abril, ela por 5 semanas
a quantidade de casos em Pernambuco fica num platô de alta, que a gente chama. Ou seja, por 5 semanas, a gente tem esse número de CIRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, na ordem de 3.400 casos por semana. É um número extremamente elevado que nós vivemos do final do mês de abril até a semana 21, que foi no final do mês de maio, 17 de maio. Ou seja, por quase um mês, nós chegamos no platô de alta da situação aqui em Pernambuco, tá certo? Olhando o estado como um todo. A partir daí, na semana 21, ele começa a descer, tá certo? Os números começam a decair. E agora, na semana 26, a gente registrou a 6ª semana seguida no número de queda no número de casos no estado de Pernambuco. Dizendo mais uma vez, a semana 26, ela apresentou, pela 6ª semana consecutiva, redução no número de casos de síndrome respiratória aguda grave no nosso estado e de Covid referente à síndrome respiratória aguda grave no nosso estado também. É bom deixar claro que esses números aqui não computam os casos leves, tá certo? Os casos que não demandaram atendimento do sistema de saúde. Casos muitas vezes que são verificados através de testes rápidos, onde ele já mede se a pessoa teve acesso ao vírus e já criou o anticorpo, já tem um anticorpo no seu corpo. Ou seja, muitas vezes a pessoa já está curada quando chega a informação da confirmação daquele caso. O que a gente olha aqui é os casos graves, que são os casos que demandam um atendimento especializado no nosso sistema. Então esse gráfico aqui, que a gente está projetando agora, mostra essa informação. Por 6 semanas seguidas, Pernambuco apresenta redução no número de casos graves. Na semana 21, 22, 23, 24, 25 e nessa última semana agora, número 26, a gente apresentou essa redução. Quando a gente mostra, nesse segundo gráfico, o caso de óbitos, e os óbitos aqui estão apontados pela data da ocorrência do óbito, que é a forma correta de ver esse número, a data onde a pessoa faleceu, a gente vê que nós chegamos num pico também da quantidade de óbitos na semana 20, que é a semana que foi entre o dia 10 e 16 de maio. Nessa semana nós chegamos a ter 875 óbitos em uma semana de CIRAG, dos quais 705 de Covid. Esse foi o nosso maior patamar. A partir daí, a gente começa a apresentar também uma redução, que nós também, por mais 6 semanas seguidas, até essa última semana que encerrou-se no último sábado, a gente apresenta uma redução consistente no número de óbitos derivados tanto de casos de CIRAG e dentro deles também casos referentes à Covid. Então, a exemplo do que aconteceu na quantidade de casos, e é coerente que assim seja, a gente chegou também no patamar de alta de casos de óbitos no nosso estado e a partir da semana 21 a gente começa a apresentar uma queda constante e por 6 semanas a gente continua apresentando a redução desses casos. O terceiro indicador que a gente também ficou de acompanhar sempre era a demanda sobre o sistema de saúde, aqui representado por quantos leitos de UTI são demandados em nosso estado. Esse número que está projetado agora mostra quantas pessoas, quantos pacientes chegaram às nossas unidades de saúde no estado inteiro, foram avaliados por um profissional de saúde e foi dito que essa pessoa precisava de uma internação numa UTI. Tá? Aqui não estão registrados a internação em enfermaria, mas sim de UTI, que é o recurso mais escasso, mais nobre que nós temos. E esse número apresenta também um platô de alta ali, um pico máximo na semana 21, que foi entre dia 17 e 23 de maio, e a partir daí, na semana 22, já é a 5ª semana seguida de redução da demanda por leito de UTI. Também coerente com a redução do número de casos, também coerente com a redução do número de óbitos. Então, a partir da leitura desses números, o que é que a gente verifica? Que Pernambuco fez uma escalada de número de casos, chegou num platô de alta e começou uma redução constante, né, e segura nas últimas 6 semanas no nosso número. Isso é verdade para o estado como um todo. Quando a gente abre esse número, e vamos abrir um pouco mais na frente, por macro-regionais, Pernambuco hoje é dividido em 4 grandes áreas para efeito de acompanhamento do resultado de saúde. A primeira macro, cuja sede aqui é a capital, que engloba a região metropolitana, Mata Sul e Norte e um pedaço do Agreste, é a macro 1. A macro 2, que pega os 2 agrestes, o Agreste Meridional, que tem a sede em Garanhuns, e o Agreste Setentrional, que tem a sede em Caruaru. A macro 3, que pega a primeira terço do sertão, a primeira metade do sertão, e a macro 4, que pega o sertão ali de Petrolina e Araripina, que é a última parte do sertão. Então essas 4 macros têm desempenhos diferentes, a gente vai poder olhar isso aqui.
Como eu disse, Pernambuco apresenta redução de casos por 6 semanas seguidas, e esse número é puxado fortemente pelo desempenho da primeira macro. A macro onde estão as cidades aqui na região metropolitana e das matas. Isso é importante, isso é um dado extremamente significativo, porque juntos elas têm a maior quantidade de contingente populacional do nosso estado. Então essa doença chegou aqui em Recife pela primeira vez de forma importada, se desenvolveu aqui, houve uma expressiva ampliação de casos aqui na metropolitana, né, e a partir daí ela começa um processo de interiorização. Mas, claramente, a região metropolitana tem feito um desenho de casos que puxa esse número de Pernambuco para baixo, ou seja, a gente já vem aí seguidamente com semanas de redução constantes desde o final do mês de maio, tá certo? E a gente vai ver essa mesma informação do estado, é a mesma informação que foi apresentada agora há pouco do formato de barras, né, de colunas, agora apresentado no formato de uma média móvel, que é a forma como mundialmente se apresenta esse tipo de informação. E a gente vê também a mesma informação anterior, a gente vê que é o mesmo desenho que foi feito, a curva cresce, chega num platô de alta, ou seja, uma estabilização de muitos casos, e a partir do final do mês de maio ele começa uma redução constante, né, gradual e constante, que se mantém até o dia de hoje, olhando os casos tanto da curva mais escura, que são os CIRAG, e a curva mais clara, que é o caso de Covid. Mesmo desenho da curva de óbitos, até de forma mais acentuada. Curva de óbitos, ele cresce fortemente, chega num pico ali no final do mês de maio, e a partir daí começa também uma redução constante e gradual, né, e seguida no número de casos, que até agora aponta uma redução consistente. E a terceira curva é a curva de média móvel das solicitações de UTI. Também ele chegou no maior patamar também no final do mês de maio, e a partir daí uma redução que tem sido mantida até o dia de hoje. Ou seja, as três curvas são coerentes, né, do estado como um todo. Nós começamos a viver essa pandemia aqui no final do mês de março, no início do mês de março, na segunda metade do mês de março. O primeiro óbito foi no final do mês de março. Ela escalou durante o mês de abril, chegou ao seu pico no final do mês de abril, ficou estabilizada por quase um mês e começou uma queda no estado de forma consistente a partir do final do mês de maio. Isso para o estado de Pernambuco todo. Quando a gente olha essa informação no recorte das 4 macros, a gente vê que a gente tem desenhos diferentes. Está colocado na tela aí, lado esquerdo superior, é a macro 1. Claramente, ela influencia o resultado do estado como um todo. A macro 1, ela chega num pico, fica no platô de alta e começa a reduzir fortemente e se mantém essa redução até agora. Esse não é o movimento que a gente vê nas demais 3 macros. Isso aí são casos confirmados de CIRAG e de Covid. As macro 2, 3 e 4, elas continuam ainda num processo de crescimento. É importante que a gente diga que esse processo tem se mantido, mas o volume de casos para a região, ela não tem a relevância, o tamanho, o impacto que tem aqui na região metropolitana. A gente aqui fala, numa macro 3, por exemplo, algo em torno de 900 mil pessoas, a macro 4 da mesma patamar, né, e quase 40 cidades. Então é muito mais disperso, isso é muito mais, o território é muito mais amplo e é muito mais dispersa essa situação. É diferente aqui e na macro 1, só a macro 1 tem quase 6 milhões de habitantes, tá? 5,7 milhões de habitantes. Então, assim, realmente, a quantidade de pessoas, a quantidade de proximidade, a densidade populacional é muito mais forte na macro 1, o que dá a importância desse gráfico. Ela tem o poder de puxar o resultado do estado todo para baixo e mostra que isso era uma coisa natural. E a gente tem acompanhado isso, e a gente tem tomado medidas adequadas a essa situação, né, de não permitir que áreas do estado, principalmente do interior, avancem como tem avançado aqui a metropolitana, coerente com o que a gente sempre diz, que teria muita cautela nessa reabertura, e mostra que a gente está no caminho certo. A gente continua com os casos em queda, a gente tem tomado a medida adequada a cada região aqui do estado, e se mantém. A gente olha aqui então, mais uma vez, o caso de casos nas 4 macros, então coerente, macro 1 caindo fortemente, a 2, a 3 e a 4 ainda não no mesmo desenho da macro 1. O segundo gráfico aqui é o que mostra também o mesmo desenho de óbitos, a exemplo do anterior, a macro 1 caindo fortemente. As outras já mostram uma tendência de queda, mas não tão acentuada como a macro 1. E o terceiro é a demanda por leitos de UTI. Aí fica bem marcado, né, que a macro 1 ela já chegou no pico, cada dia demanda menos leitos de UTI, o que não acontece ainda na macro 2, 3 e 4. A gente tem verificado, de fato,
uma ampliação dos leitos de UTI. Agora é bom que se diga, né, que em um volume individual bem menor, tá certo, do que acontece aqui na metropolitana, até pela quantidade de habitantes e a densidade populacional dessas áreas. Mas o desenho da curva não deixa dúvida. A gente tem uma situação na macro 1, né, extremamente desenhada de queda, e a macro 2, 3 e 4 ainda não configurada desse mesmo formato. Então são os dados que a gente tem analisado diariamente, semanalmente, né, e faz o fechamento ao fim de cada semana epidemiológica, e é o que a gente se propôs a fazer aqui há quase 40 dias atrás, quando a gente veio anunciar o plano de convivência das atividades econômicas com o Covid-19. A gente se propôs a analisar esses números, tinha um plano que era coerente com o desenho dessas curvas, e hoje a gente tem conseguido, e a gente está apontando isso aqui, mostrar que a gente está no caminho certo. O doutor André Longo já falou aqui que ontem a gente chegou a 77% de ocupação dos leitos de UTI, significa, na verdade, o número que a gente não tinha ainda atingido em toda essa pandemia, ou seja, 23% dos leitos vagos, isso em número absoluto dá mais de 200 vagas de UTI disponíveis para a nossa população. Isso dá, na verdade, um colchão que permite a gente ir acompanhando e dar o atendimento completo a quem precisar de qualquer leito, de qualquer atendimento médico especializado. Né? Isso aí está colocado, isso no dia de ontem, e hoje não se alterou muito esse número. Então mostra que a gente tem a situação sob controle, né? A situação sendo vista com muita cautela. A gente tem dado os passos dentro de uma normalidade, dentro do que os números indicam, e a gente vai permanecer nessa situação. Queria agradecer, esses eram os números que a gente queria mostrar de forma muito simples, muito objetiva, mas são números que mostram uma tendência muito clara da situação aqui em nosso estado. Muito obrigado. Obrigado, secretário Rebelo. Secretário Bruno Chuamba, falar um pouco sobre o plano de convivência. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde meus colegas secretários Alexandre, André. Gostaria de falar que o nosso plano de convivência das atividades econômicas com a Covid-19, lançado pelo governo de Pernambuco no dia 1º de junho, completa um mês nessa quarta-feira. Nós temos acompanhado os dados de contaminação e de ocupação de leitos em todo o estado e também monitorado com recortes regionais, como apresentou aqui o secretário Alexandre Rebelo. Isso vem nos permitindo definir as regiões do estado que avançam de etapa no plano, assim como as cidades que exigem um pouco mais de cautela e não poderão ter as restrições flexibilizadas nestas fases de abertura. Com os dados analisados pelo comitê, nós estamos programando para a semana que se inicia na próxima segunda-feira, dia 6 de julho, um avanço para a etapa 5 das gerências regionais de saúde das cidades-sedes de Recife, Limoeiro e Goiânia. Nós fizemos mais um ajuste nas etapas do nosso plano e agora a etapa 5 irá contemplar a liberação dos seguintes setores: as atividades de serviço de escritório, que poderão voltar a operar com 50% da sua capacidade, comércio de veículos, locadoras e serviços de vistoria de veículos, que já estavam autorizados a funcionar com 50% da equipe, poderão agora estender seu efetivo para 100%. Todos os setores possuem protocolos que devem ser respeitados para que a atividade funcione, protegendo os trabalhadores e os clientes. O restante do estado deve permanecer nas etapas do plano de convivência em que eles se encontram. Dessa forma, as gerências regionais de saúde das cidades-sedes de Palmares, na Mata Sul, Caruaru e Garanhuns, no Agreste, vão permanecer na etapa 2, com exceção das cidades de Caruaru e Bezerro, já destacada aqui pelo secretário André Longo, que tiveram que regredir e estão num isolamento mais rígido. Assim como o restante do estado, que tem as gerências regionais nas cidades-sedes de Arco Verde, Salgueiro, Petrolina, Ouricuri, Afogados da Engazeira e Serra Talhada, vão permanecer na etapa 4 do nosso plano de convivência. Os dados do comportamento da pandemia serão avaliados nesse final de semana para que o comitê possa analisar e decidir se elas podem avançar ou se terão que aguardar um pouco a melhora dos indicadores. Estamos em constante avaliação na implementação do nosso plano de convivência, fazendo sempre os ajustes possíveis para melhorar a viabilidade do nosso plano com o retorno das atividades econômicas, mas sempre com muito cuidado dos impactos no sistema de saúde e no comportamento da pandemia. Por isso, como observou aqui o secretário André Longo, é importante
que mesmo voltando às atividades econômicas, a gente tenha muita atenção aos protocolos de distanciamento social, de higiene, o uso da máscara e, se possível, ficar em casa. Os dados do Estado como um todo têm apresentado uma melhora, mas ainda são dados que nos preocupam e a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado, muita cautela na implantação gradual desse plano para que a gente possa ir voltando às atividades, mas de novo com muito cuidado com a saúde de todos os pernambucanos. A versão atualizada das etapas do plano vão ficar disponíveis agora no site pecontracoronavírus.pe.gov.br. Muito obrigado, secretário. A primeira pergunta de hoje é da TV Tribuna para o secretário Alexandre Rebelo. Já existe uma previsão de volta às aulas, tanto infantil quanto fundamental e médio? Veja bem, o governo de Pernambuco está prorrogando hoje a suspensão das atividades presenciais das instituições de ensino em todo o estado até o próximo dia 31 de julho. Então a suspensão que vigia até o dia de hoje, dia 30, está sendo prorrogado até o próximo dia 31 de julho. A Secretaria da Educação já vem há mais de 40 dias discutindo novos protocolos com as entidades representantes dos diversos segmentos da educação, e ao longo do mês de julho o secretário Fred Amanso vai vir aqui apresentar quais são esses protocolos e apresentar o cronograma de retomada das atividades escolares. A informação de hoje é que está a suspensão prorrogada até o próximo dia 31 de julho, e ao longo desse mês de julho serão informadas a forma de retorno das aulas, os protocolos que deverão ser adotados pelas escolas e o cronograma que isso vai ocorrer. Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM, pergunta para o doutor André. Sobre a testagem no Estado, é possível fazer um resgate de quando começou a pandemia, quantos exames de PCR eram processados no LACEN e hoje qual a capacidade dia? E o laboratório de Petrolina, qual a previsão para começar a processar os exames daqui? Bom, acho que todos acompanharam, né, quem viu o surgimento da pandemia aqui em Pernambuco. No início, o nosso LACEN, ele não fazia exames, né, ele foi capacitado pelo Evandro Chagas do Pará para começar a fazer exames. Primeiras semanas nós fazíamos 70 exames por semana, né? Hoje nós já ampliamos, não só no LACEN, mas também com a contratação de laboratórios parceiros, a exemplo da Genômica, a exemplo do HLA, a exemplo do IMIP, que passou a fazer parte dessa parceria, ao exemplo de alguns convênios que foram firmados pela Prefeitura da cidade do Recife com a própria Universidade Federal de Pernambuco, com a parceria que é de sempre com o Instituto Ageu Magalhães, com a Fiocruz de Pernambuco. Hoje Pernambuco já tem capacidade para fazer mais de 10 mil exames por semana. É fato que nós estamos nesse momento buscando ampliar o nosso público, né? Fizemos o anúncio na semana passada, nós precisamos ampliar nossa capacidade de testagem para os sintomáticos leves, para aquelas pessoas, até porque, como bem mostrou o doutor Alexandre Rebelo, nós tivemos uma redução importante das síndromes respiratórias agudas graves, dos doentes que precisam dos serviços de pronto atendimento, dos serviços hospitalares. E aí, obviamente, que nós temos então uma capacidade ociosa que tem que ser utilizada, deve ser utilizada para esses pacientes sintomáticos leves, para orientar todo um processo de isolamento, né? E isso a gente tem procurado ampliar dia após dia, né? Em parceria com os municípios, porque na verdade esse paciente leve, ele não vai chegar nas unidades estaduais. Muitas vezes ele vai ser diagnosticado pela atenção primária do município. Então é muito importante que os municípios estejam atentos a esse movimento que o Estado está propiciando agora, de ampliação da capacidade de testagem para os sintomáticos leves. Nesse primeiro momento, para os trabalhadores essenciais, nós estamos buscando, com esse movimento, utilizar toda a capacidade instalada que temos e nos preparar para o recebimento das máquinas que adquirimos para ampliar ainda mais essa capacidade de testagem para chegar no nosso objetivo, que é testar todos os sintomáticos no Estado.
todas aquelas pessoas. Esse é o desejo que nós perseguimos desde o início, né, da pandemia. Obviamente que fomos podados pela situação mundial, né, de insumos, né, pelas dificuldades nacionais, né, obviamente que os insumos estiveram centralizados no governo federal, apesar de a gente reconhecer todos os esforços da Fiocruz a nível nacional para tentar ampliar essa testagem. Obviamente que todos reconhecem que o Brasil testa muito pouco, né, e Pernambuco faz um movimento através de uma pesquisa, né, buscando alinhar essa ampliação da capacidade instalada, inclusive com projetos de pesquisa, para que a gente possa dotar o nosso estado de uma capacidade de testagem a mais ampla possível, buscando testar todos os sintomáticos e, no futuro, até contactantes desses sintomáticos para um melhor controle da doença. Em relação à Petrolina, o convênio ele se encontra pronto, tive a notícia há pouco tempo, a gente deve estar formalizando com as assinaturas, espero ainda essa semana, para poder fazer o repasse dos primeiros recursos, né, lá para a Univasf, para que os insumos possam ser adquiridos e aí iniciar esse processo de testagem molecular através de RT-PCR no interior do estado. É desejo também da gestão estadual descentralizar o processo de exames moleculares de RT-PCR também para a segunda macro-região do estado, né, através do LACEN, com sede em Caruaru, e também na terceira macro-região, com sede em Serra Talhada. Então, o objetivo é buscar essa interiorização a partir da chegada desses equipamentos que foram adquiridos e que estão, alguns deles, sendo importados pelo governo do estado, a partir de uma parceria da Secretaria Estadual de Saúde, de um convênio da Secretaria de Saúde com a FACEP. Vou juntar as 3 próximas perguntas, que também são para o secretário André. Primeiro, Carlos Madeiro, do UOL. Em Caruaru, o Central programou uma reapresentação para amanhã às 9 da manhã, alegando que não estão proibidos treinos de clubes. Qual a posição da secretaria sobre isso? O blog do torcedor pergunta: a Federação Pernambucana está planejando a volta do estadual entre os dias 8, 12 e 15 de julho. Será viável? Se sim, em todo o estado ou só na capital? E, por fim, o Diário de Pernambuco pergunta: os jogos de futebol sem torcida estavam previstos para voltar na etapa 5. Existe possibilidade de ficarem juntos com a etapa 6, quando também está prevista a reabertura de bares e restaurantes, ou a reabertura desses estabelecimentos será postergada? Bom, inicialmente dizer que nós não impedimos os treinos de futebol, mesmo lá no Agreste. Desde o início a gente colocou que, tendo em vista o movimento de treinamento, né, do estado como um todo, para propiciar uma data, né, de reabertura dos jogos de futebol, a gente tinha permitido, mesmo no Agreste, onde você tem uma situação mais difícil hoje da pandemia, estavam previstos os treinos. É fato, nós hoje não temos a data para o retorno dos jogos de futebol profissional. Nós adiamos, né, e retiramos os jogos de futebol, como também o polo de confecções, as feiras os polos de confecções, saiu da etapa 5, né, e a gente ainda vai definir quais são as próximas etapas onde ela vai se incluir, né, a partir da análise que nós vamos fazer da semana epidemiológica 27. Nós devemos estar procurando a Federação Pernambucana de Futebol para um diálogo quanto a este processo de calendário, mas o que a gente pode adiantar nesse momento é que não será, nesse momento, na semana do dia 6, e nem há previsão para a semana do dia 13, mas isso será dialogado em relação à data com a Federação Pernambucana de Futebol. Kétio Ligós, da Universitária FM, pergunta para o secretário Bruno.
Do plano original de convivência, anunciado em maio, só não foram contemplados até esta semana os jogos sem torcida e a reabertura do polo de confecções do Agreste, em razão do avanço da doença na região. Quais os próximos passos? Segue o que estava previsto para 6 de julho? O nosso plano é dinâmico e nós temos feito os ajustes necessários. Eu expliquei aqui na minha fala inicial a próxima etapa, que é a etapa 5, onde nós teremos 3 gerências regionais, né, de Recife, Limoeiro e Goiânia, que vão avançar para a etapa 5 com serviços de escritório e 100% do efetivo das concessionárias. As outras regiões nós vamos analisar essa semana epidemiológica 27, e aí, dependendo dos dados, dependendo dos números, aí nós podemos estar fazendo anúncios de avanço. A nossa expectativa é que as curvas e os dados se comportem de forma melhorada. A pandemia ela tem uma curva muito similar no mundo inteiro. Você tem um crescimento muito acelerado, depois você tem uma certa estabilização e um início de queda. Então, na estabilização e na queda é onde a gente consegue ir avançando no nosso plano de flexibilização. A região metropolitana tem dado esse avanço, a queda tem sido consistente, por isso a gente está conseguindo avançar mais aqui nestas regiões, enquanto o Agreste e o Sertão a gente está avaliando com mais atenção para ver em que momento a gente pode estar avançando no nosso plano. Mas vamos seguir analisando os dados, conversando e dialogando com os setores, para que a gente possa gradualmente, dando passo a passo, tentando colocar as atividades econômicas para funcionar, mas sempre com muito cuidado com a saúde. Diana Moura, da Rádio Jornal, para o secretário André. Os 50 respiradores enviados para Petrolina vão equipar leitos de UTI. Quantos leitos de UTI o Estado espera implantar no interior do Estado? Bom, hoje nós já temos cerca de 200 leitos de UTI no interior do Estado. A determinação do governador Paulo Câmara é que a gente continue expandindo leitos de terapia intensiva para o interior, qualificando esses leitos, na perspectiva de poder atender as pessoas mais perto de onde elas moram, obviamente sempre persistindo na prevenção da doença, buscando gerar menos doentes graves, mas na inviabilidade disso acontecer e no surgimento de doentes graves, nós precisamos estar preparados e precisamos estar preparados o mais perto possível da população. Então ainda estão previstas a abertura de mais 20 leitos no Hospital Mestre Vitalino, na perspectiva desse mês de julho. Nós temos a perspectiva de mais 10 leitos no Santa Maria, em Araripina, 10 leitos de UTI, mais 10 leitos em Garanhuns, no Perpétuo Socorro. Temos ainda a UPAE de Petrolina, que deverá ficar com 20 leitos, além, obviamente, dos 40 que estão previstos lá na Univasf, após a chegada desses equipamentos que a gente fez de cessão lá para o Hospital de Urgências e Trauma da Univasf. Então, há ainda uma série de equipamentos, ainda temos que abrir também 30 leitos de UTI em Serra Talhada, que são no Hospital Eduardo Campos, que é um complexo do Hospital Eduardo Campos com o Hospital de Campanha de Serra Talhada. Isso são mais 30 leitos. Então há um conjunto de leitos planejados ainda para este mês de julho, que serão muito importantes no momento em que a pandemia fica mais forte no interior do estado. Nós já temos força hoje no interior do estado para atender a população, mas estamos nos preparando ainda mais para esse movimento mais forte que ocorrerá, ou que poderá ocorrer, porque nós estamos tentando evitar, com medidas de ampliação do isolamento social, mas nos preparando também, tanto no Agreste quanto no Sertão, para estarmos mais fortalecidos para a eventualidade de uma curva exponencial de casos que possa eventualmente surgir nessas regiões de Pernambuco. Patrícia Raposo, do Movimento Econômico, para o Dr. André. Por que não fazer inquérito sorológico na região metropolitana a cada 3 dias para um melhor acompanhamento da verdadeira evolução da doença? Bom, o inquérito epidemiológico não se faz a cada 3 dias, obviamente, mas
ele deverá ser, inclusive, anunciado essa semana ainda, um inquérito epidemiológico bastante robusto, com pelo menos 2 etapas, com certeza vai ser uma ampla parceria, inclusive com a Prefeitura da cidade do Recife, com a UFPE, serão a UFPE, IMIP, uma série de instituições, OPAs, serão mais de 16 mil pessoas que serão testadas, né, para a gente poder ter uma aferência mais concreta, né, da incidência da doença aqui em nosso estado. E não só um recorte estadual, mas também um recorte por macro-região do estado, para a gente ver como se encontra o estágio da pandemia, tanto aqui na capital, quanto na região metropolitana, na primeira macro-região, quanto no agreste e no sertão do estado. Então, deverá ser lançada essa semana, numa parceria ampla com multi-institucional, esse inquérito epidemiológico aqui no nosso estado. Vitor Araújo, da Rádio CBN, para o secretário Alexandre Rebelo. Estamos há quase um mês desde o início do plano de convivência. Qual a avaliação feita sobre o processo de reabertura? Já é possível mensurar os impactos na economia e no controle da pandemia? Veja só, Vitor. Nós estamos no processo contínuo de avaliação, né, e de implementação do plano. Ainda é muito cedo para a gente avaliar impactos na economia. A gente está aí há menos de 15 dias de abertura do comércio, dos shopping centers, do retorno da construção civil um pouco mais para trás, então é muito cedo para que a gente tenha impacto econômico. É importante que as pessoas se acostumem a esse novo normal. Todos esses segmentos econômicos que já abriram foram abertos com um novo protocolo. Protocolo de distanciamento, protocolo de higienização, protocolo de monitoramento, né, dos próprios colaboradores, das pessoas que comparecem a esse serviço. Então é importante que a gente vá se acostumando a esse novo normal. A gente tem dito de forma reiterada que só o desenvolvimento de uma vacina é que permitirá que a gente, de fato, se livre dessa pandemia. Até que isso ocorra, e nas melhores hipóteses, essa é coisa para o início do ano que vem, nas melhores hipóteses, tá certo? Até lá a gente tem que conviver com essa situação. Conviver com cuidado, conviver com cautela, voltar com muita responsabilidade às atividades econômicas, atividades sociais, né, que a gente também agora recentemente liberou, né, as prefeituras liberaram o uso das praias, o uso dos parques. Recentemente foi liberado também, com muito cuidado, o início das atividades religiosas. Então isso é tudo muito recente. O que a gente viu e mostrou aqui é que nós estamos aí no estado de Pernambuco há 6 semanas seguidas de redução dos casos, de redução de óbitos, de redução da demanda do sistema de saúde. Isso é importante, 6 semanas seguidas. Então, que mostra que a gente tem conseguido acertar tudo aquilo que a gente planejou. Nosso plano de convivência tem sido extremamente bem sucedido, que a gente tem visto, abre a atividade econômica, convive com o vírus e continua com uma queda consistente no número de casos, no número de óbitos e no número de demanda do sistema. Agora, é algo a gente acompanhar semanalmente, né, diariamente e ao fim da semana, fechando a semana, para ver a situação, como ela se desenvolve. Muito cedo para avaliar o impacto na economia, mas é importante que essa economia comece a voltar a atuar, comece a reagir, comece a ter novamente um impulso do emprego na atividade econômica, sempre com muita responsabilidade e com muita cautela. Matheus Jatobá, do portal Folha PE, para o secretário Bruno. A Abrazel iniciou, na última semana, uma forte campanha para a reabertura de bares e restaurantes. Há alguma previsão para a reabertura do segmento? Sim, nós temos dialogado com todos os setores, nesse caso com a Abrazel, inclusive estamos bem avançados nos protocolos de reabertura referente a esses setores e no anúncio passado nós anunciamos que antecipamos em uma etapa, da etapa 7 para a etapa 6, e eles continuam lá na etapa 6. Cada gerência regional de saúde está num estágio diferente do nosso plano. No caso das gerências regionais de Recife, Limoeiro e Goiânia, eles serão a próxima etapa, estão previstos para a etapa 6. Ainda para o secretário Bruno, Fábio Calado, da TV Clube. Nos últimos dias, foram anunciados os fechamentos de alguns estabelecimentos do setor hoteleiro. Como o Estado está tratando a situação no turismo e qual o planejamento para a retomada desse setor?
Alguns segmentos eles vão sofrer mais do que outros nessa pandemia, e isso não é só em Pernambuco, é no Brasil e no mundo inteiro. Nós temos acompanhado aí no mundo inteiro as ações para retomada, por exemplo, no turismo, na questão de eventos, e a gente tem observado com muita cautela, tentando montar aqui através do nosso plano de convivência que a gente possa estar voltando todas as atividades. É importante destacar que a parte de hotelaria, em nenhum momento houve nenhuma restrição no funcionamento do serviço de hotelaria aqui no estado de Pernambuco. Recentemente, fizemos a reabertura, junto com as prefeituras de praias, parques, praças, o que vai criando um ambiente mais favorável para a retomada do turismo. Mas, obviamente, que o comportamento da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é extremamente desafiador para esse segmento, e a gente vai dialogar e vai tentar encontrar aí os caminhos e os mecanismos para que a gente possa estar reativando essa cadeia produtiva. E estamos também dialogando com alguns ativos daqui que foram anunciados que houve desmobilização, para a gente poder estar atraindo novos investidores, para que a gente possa fazer uma realocação desses ativos, de forma que dentro de uma brevidade, quando a gente tiver uma segurança maior de saúde, a gente tem certeza, com todos os atrativos que Pernambuco dispõe, que o turismo vai voltar gradualmente a ser uma atividade econômica relevante aqui para o estado. Emília Lucena, da Rádio Folha, para Dr. André. Há uma semana, foi expandida a testagem molecular para profissionais dos serviços essenciais. Qual o balanço da procura registrada nesse período? Bom, nós ainda estamos no início dessa estratégia. Estamos procurando reforçar, junto ao setor de serviços essenciais, e aproveitando aqui que todos aqueles que cobrem a pandemia estão nos assistindo, nos ouvindo, reforçar que todas as pessoas sintomáticas das atividades essenciais podem, a partir agora, inclusive do Atende em Casa, se cadastrar lá, colocar a sua situação e agendar, inclusive, o exame. Hoje, a procura, nesses primeiros dias, ainda foi aquém daquilo que a gente gostaria. É importante aproveitar toda a nossa capacidade instalada hoje de testagem, e aí a gente reforça a necessidade de que, obviamente, são pessoas sintomáticas, possam procurar, já que agora é um direito delas também fazer essa testagem. A gente está, se essa estratégia ela se mostrar ainda incapaz de atingir toda a nossa capacidade instalada, nós vamos ampliar ainda mais esse público-alvo, para que não haja nenhum tipo de capacidade instalada ociosa na testagem em Pernambuco. Carol Matos, da TV Asa Branca, para o secretário Bruno. Com as sulancas suspensas, os comerciantes que dependem das feiras estão vendendo os produtos irregularmente, por este ser o único meio que eles têm para sobreviver. Há previsão de algum incentivo financeiro para o polo de confecções do Agreste, mais especificamente para quem depende das feiras da Sulanca? Bom, o polo de confecções de Pernambuco é um polo muito importante, um segmento muito importante da atividade econômica aqui do estado. Temos cerca de 250 mil pessoas trabalhando nessa atividade, e ela é segmentada aí, são várias atividades, desde as pequenas facções que produzem as peças, a setor de aviamentos, a parte de empresas médias, empresas maiores e os polos de comercialização. Como todo segmento, é necessário que se adapte a esse momento, algumas medidas de isolamento são necessárias, e nós conseguimos, inclusive, fazer alguns apoios através do núcleo gestor da cadeia têxtil, a organização social que cuida da política pública de têxtil e confecções do estado de Pernambuco, que a gente desenvolveu um modelo de máscara, de avental, selos de conformidade, e conseguimos converter boa parte das atividades produtivas lá, que em nenhum momento ficaram fechadas, as fábricas, as produtoras, em nenhum momento em Pernambuco ficaram fechadas, para atender uma demanda que nesse momento está sendo necessária.
Então, vendemos milhões de máscaras, aventais, produtos que nesse momento estão sendo demandados. E a parte da comercialização, ela também é possível ainda ser feita, mas com novos mecanismos, através da internet, através da coleta e do delivery, junto com as prefeituras da região. Todas têm disponibilizado esse tipo de serviço para que possa continuar uma atividade econômica dentro de regras que hoje são necessárias enquanto a gente estiver nesse momento da pandemia. Então, estamos acompanhando com muita atenção e a gente espera que os dados da saúde possam melhorar para que a gente possa gradualmente ir flexibilizando e abrindo mais setores como esses centros comerciais lá para o atendimento normal ao público. A última pergunta de hoje é de Adriana Vitor, da TV Jornal, para o Dr. André. Como o governo avalia a declaração da OMS de que o pior ainda está por vir? E que riscos corremos em Pernambuco? Bom, inicialmente dizer que a OMS tem sido uma importante referência, né, para o enfrentamento da pandemia no mundo. Em especial aqui no Brasil, onde a gente teve uma certa fragilização do comando federal da pandemia. A OMS ocupou um espaço importante. É óbvio que quando a OMS faz alertas como esse, ela fala em termos globais, e aí a gente sabe que nós temos diversos estágios de epidemia no mundo, né? Temos diversos estágios de epidemia no Brasil e temos até diversos estágios de epidemia em Pernambuco, né? Então nós estamos fazendo essas análises de acordo com os números, com os dados que são hoje de forma muito ativa, né, buscados pela nossa vigilância em saúde, a vigilância em saúde estadual, a vigilância em saúde municipal. Aqui eu queria fazer um reconhecimento a todos os profissionais de vigilância, da vigilância em saúde, do Estado, dos municípios, né, aquelas pessoas que estão buscando focar os dados, né, trazer os dados com a maior rapidez possível, né, em tempo oportuno, para que os gestores possam tomar as definições. Reforçar aqui também o meu agradecimento a todos os profissionais de saúde que começam, as informações começam no atendimento desses profissionais de saúde. Reforçar a necessidade do preenchimento adequado, né, dos formulários, das notificações, que a gente procure fazer isso no melhor tempo possível, para que as informações cheguem para compilar esses dados, como mostrou bem aqui o nosso secretário Alexandre Rebelo, mostrando, né, o estágio da epidemia atual. Queria aqui também fazer um agradecimento especial a todos os sanitaristas, aos epidemiologistas que têm se dedicado a estudar as curvas da epidemia. A gente tem buscado informações relevantes em vários dessas fontes de informação, tanto aqui em Pernambuco, quanto no país, quanto fora do país, com várias publicações importantes, que inclusive hoje tem atualizações frequentes, que a gente consegue acessar pela internet, universidades e instituições, inclusive de fora do país. Então, acho fundamental que a gente esteja up-to-date, absolutamente atualizados com o estágio e focados. Há um dinamismo muito grande da pandemia, isso é reconhecido por todos que fazem essa avaliação. É preciso estar muito atento, é preciso estar cauteloso. A gente não tem como dizer que o pior ainda está por vir, por exemplo, em Pernambuco, porque os dados não mostram isso, mas nós temos que estar cautelosos, né, em observar as tendências e as curvas no Estado. Há situações, como bem mostrou o secretário Rebelo, que nos preocupam hoje, que nós precisamos observar por mais um período, por mais uma semana, e assim tem sido desde o início, né, observação, né, busca ativa, né, entender a realidade da situação nas diversas regiões do Estado, buscando inclusive colher algumas informações até de cidades maiores que têm um impacto hoje no desenvolvimento dos casos naquela região. Então nós temos procurado todas essas informações para a tomada de decisões, né, e obviamente sempre percebendo
aquilo que diz a Organização Mundial de Saúde, mas entendendo que há estágios de epidemia diferentes no mundo, no país e mesmo em nosso estado. Nós temos características diferentes de curva epidêmica que precisam estar sempre sendo analisados. Alguma consideração antes do encerramento? Não. Boa noite. Encerramos então mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Obrigada, boa noite.